Olá, está começando o Século News, edição especial. Você vai ver que o Papa Francisco fez a abertura do Sínodo da Amazônia. Acompanhem as dificuldades das dioceses da região. E amanhã acontece a grande cerimônia de canonização de Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia. O Papa Francisco fez a abertura oficial do Sínodo da Amazônia nessa semana. Ele criticou as novas formas de colonialismo que destroem a floresta e os povos que vivem na região. Com esta missa dominical na Basílica de São Pedro, o Papa Francisco abriu o Sínodo na Amazônia. Representantes de povos indígenas participaram ativamente. Alguns deles também participarão das discussões fechadas no Sínodo. O Sínodo propõe examinar as tradições indígenas com respeito e simples imposição, a fim de levar o Evangelho à Amazônia. Dio ci preservi dall'avidità dei nuovi colonialismi. Que Deus nos preserve da ganância de novas formas de colonialismo. O fogo causado por interesses que destroem, como o que devastou a Amazônia recentemente, não é o fogo do Evangelho. O fogo de Deus é um calor que atrai e reúne em unidade. O Papa ainda fez questão de lembrar os missionários que morreram na Amazônia ao longo dos séculos. Permettetemi di ripetere le parole. Gostaria de repetir aqui as palavras de nosso amado cardeal Umes. Quando ele chega nessas pequenas cidades da Amazônia, ele vai ao cemitério para visitar os túmulos dos missionários. É um gesto em nome da Igreja por aqueles que deram a vida na Amazônia. Per coloro che hanno versato la vita in Amazzonia. Todos os bispos que se reúnem para o sínodo participaram da cerimônia. Desses, 113 trabalham na Amazônia. Eles conhecem os problemas e os desafios que a área enfrenta e esperam retornar com medidas para resolvê-los. Algumas dioceses da Amazônia passam por dificuldades únicas. Por exemplo, um padre para cada 14 mil habitantes. Altos Solimões é a diocese de Dom Adolfo Zon e é do tamanho da Grécia. O bispo conta com apenas 15 padres para servir os 216 mil habitantes que cobrem mais de 80 mil quilômetros quadrados na Amazônia brasileira. Em uma entrevista em espanhol, ele fala de sua realidade. Espero que este sínodo seja um chamado para encontrar missionários capazes de oferecer suas vidas para servir e andar com essas pessoas. Um território tão imenso certamente enfrenta uma infinidade de questões, desde o tráfico de seres humanos, passando pelo tráfico de drogas, a exploração da natureza ou a destruição do meio ambiente, até uma alarmante falta de oportunidades e ajuda das autoridades. Que condições devemos criar para que o indígena possa permanecer em sua terra? Temos um grande fenômeno de migração das aldeias para as cidades, o que, para mim, é um dos grandes desafios. O que devemos fazer com essas pessoas que estão vindo para a cidade? Como as recebemos? Que condições devemos criar para que elas possam viver com dignidade? É por isso que o bispo pediu ajuda. Marta tem a resposta. Ela é uma missionária leiga javeriana que trabalhou na cidade de Atalaia e nas comunidades vizinhas nos últimos 2 anos. Esse município da Amazônia brasileira acolhe muitos jovens que vêm de comunidades indígenas, onde não conseguem concluir o ensino médio. Eles chegam com esperança, mas logo percebem que a cidade é um ambiente hostil. Também em espanhol, ela conta como trabalha com os jovens. Eles continuam sonhando em estudar e voltar para as aldeias. A realidade mostra que muitos não retornam e há quem deixa de estudar porque não tem meios, sente fome ou tem várias dificuldades. Há outros que não se adaptam à vida da cidade, portanto, suas famílias os levam de volta às aldeias, por não aproveitarem ao máximo seu tempo. Quando chegam, vivem muita solidão, sofrimento, tristeza, porque é uma vida à qual não estão acostumados. A paróquia tenta ajudá-los tanto quanto pode.
Eles até oferecem aulas de português, já que essas comunidades estudam em seus idiomas nativos e não são fluentes em português. É uma maneira de se aproximar dos povos indígenas que ainda são vítimas de inúmeros preconceitos. Es estar cerca de ellos, pero no es esperar. É estar perto deles, mas não esperar que eles venham até você. Devemos procurá-los e respeitar seus rituais, sua espiritualidade e suas crenças. Devemos tentar trabalhar juntos, não para que eles fiquem como nós, mas para que possamos interagir, compartilhar e aprender com eles. No entanto, a área é tão grande que não é fácil chegar às comunidades. Pode levar até 15 dias em canoa para chegar até eles. A igreja não tem recursos humanos ou materiais para fazer isso, porque chegar pelo rio requer muito combustível e, portanto, muito dinheiro. Aquí los dos padres que están viniendo y que 2 padres vêm aqui. Eles são uma bênção, mas um tem 78 anos e o outro 64. A força deles é limitada. Esta diocese tem um seminarista. Em outras palavras, logo não haverá padres que possam responder. E é aí que somos deixados de fora e não estão permitindo que as comunidades celebrem os sacramentos, o que consideramos fundamental. Celebrar a vida. Eles não podem fazer isso. Acredito que devemos responder. Esse é o desafio que o Sínodo da Amazônia enfrenta. Oferecer uma solução para situações de necessidade muito reais, tanto em nível humano quanto espiritual, quando a colheita é abundante e os trabalhadores poucos. No primeiro discurso no Sínodo sobre a Amazônia, o Papa Francisco deu um recado forte aos participantes. Antes de iniciar o sínodo, os participantes e o Papa se reuniram para orar diante do túmulo de São Pedro, em memória do pescador da Galileia. Eles usavam redes e tinham uma canoa. Eles cantaram em latim. E também canções em línguas indígenas. Eles então prosseguiram para o salão do sínodo, lembrando os rostos dos missionários e mártires missionários que morreram na Amazônia. O Papa fez um discurso que preparou pessoalmente. Ele pediu que não olhassem para a Amazônia como estrategistas, mas como discípulos de Jesus e como missionários. No hemos venido aquí a inventar programas de desarrollo social. Não viemos aqui para inventar programas de desenvolvimento social, ou ser guardiões de culturas semelhantes a museus, ou ações pastorais com o mesmo estilo não contemplativo com o qual as ações do lado oposto estão sendo realizadas: desmatamento, uniformidade, exploração. Eles também têm programas que não respeitam sua poesia, que é a realidade dos povos, que é soberania. La poesía, me permito la palabra, la realidad de los pueblos que es soberana. O Papa disse que a Igreja não pode reivindicar, disciplinar ou domesticar as culturas indígenas. Portanto, ele pediu que eles fossem considerados com respeito. Escuchar aqui dentro um comentário burlón. Ontem fiquei muito triste ao ouvir que, aqui dentro, um comentário sarcástico sobre aquele homem piedoso que levantou as ofertas com penas na cabeça. Diga-me, qual é a diferença entre usar penas na cabeça e a bireta tricolor usada por alguns oficiais de nossos dicastérios? Alguns oficiais de nosso dicastério. O Papa Francisco lembrou que o sínodo é um evento eclesial, não uma busca de maiorias para alavancar suas próprias ideias. Configuraria uma igreja congregacionalista. Isso moldará uma igreja congregacionista. Se pretendemos procurar, façamos pesquisas para ver quem tem maioria.
Ou uma igreja sensacionalista tão distante de nossa Santa Mãe, a Igreja Católica. Ou, como Santo Inácio gostava de dizer, nossa Santa Mãe, a Igreja Hierárquica. Tan lejana, tan distante de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. O como gustaba decir a San Ignacio, nuestra Santa Madre, la Iglesia Jerárquica. Em seguida, o secretário-geral explicou o trabalho realizado nos últimos 2 anos para se preparar para essas reuniões. Além disso, ele resumiu como esses dias funcionariam. O cardeal Cláudio Unes deu uma ideia do documento de trabalho que guiará as conversas. Ele lembrou alguns pontos no texto, que destacam o trabalho da Igreja na Amazônia, lamentam as empresas de mineração que ameaçam a sobrevivência das populações indígenas e do ecossistema, e a ausência da Eucaristia e na maioria das áreas. Reafirmando, sim. Embora reafirme o grande valor do carisma do celibato na Igreja, ele não será tocado. Diante da grande necessidade, a grande maioria das comunidades católicas da Amazônia solicitou que o caminho para a ordenação sacerdotal de homens casados, quem os habita, seja aberto para suas comunidades. O documento também diz que, como há muitas mulheres liderando comunidades amazônicas, seu serviço deve ser reconhecido, criando algum tipo de ministério para elas. Na conclusão, o Papa apertou sua mão como um gesto afetuoso, agradecendo por seu trabalho. Irmã Dulce vai ser canonizada amanhã. A cerimônia acontece na Praça de São Pedro. No dia 13 de outubro, o Brasil estará em festa. Irmã Dulce será elevada aos altares. Sua causa de canonização será o terceiro processo mais rápido da história. Após a sua morte em 13 de março de 1992, seu espírito de serviço e reputação procedeu a ela. Ela era verdadeiramente uma mãe, que se dedicava aos mais necessitados com o espírito franciscano. Sua congregação nasceu com esse espírito. No entanto, ela também tomou Santo Antônio como um exemplo e sempre viveu esse espírito de amor, bem como ajuda a todos, desde os mais pobres até os mais capazes. Quando a irmã Dulce foi hospitalizada por problemas respiratórios, João Paulo II foi visitá-la, meses antes de sua morte. Ela também foi candidata ao Prêmio Nobel da Paz em 1988. Muitas pessoas a compararam à Madre Teresa de Calcutá. Bento XVI aprovou a beatificação de Dulce em 2011. Por sua canonização, a Congregação para as Causas dos Santos estudou a cura milagrosa de um jovem cego. Uma noite ele sofria de conjuntivite e fortes dores. Sua mãe lhe dera uma imagem da irmã Dulce, que ele pegou e colocou no olho, que estava ferido. Ele não pediu para ver de novo, simplesmente pediu que a dor fosse embora. Na manhã seguinte, ele começou a ver. Muitos consideram a unidade que a irmã Dulce trouxe para os católicos brasileiros como seu maior milagre. No Brasil, se eu disser o nome de irmã Dulce, não há ninguém que não a conheça, graças ao seu trabalho até hoje. Para muitos, ela também é conhecida como o Anjo Bom da Bahia. Por hoje é só, mas você pode rever as reportagens no nosso site rs21.com.br. Nós voltamos no sábado que vem. Um bom fim de semana para você.